Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, com a sua casa e também com a sua família. Pastor Rafa, uma vez mais presente aqui no nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, sempre com conteúdo bíblico voltado à palavra do nosso Deus, trazendo revelações importantes da nossa vida. E hoje eu quero falar de uma área tão importante dentro da oração que muitos da igreja não têm ideia da gravidade do assunto que tenho hoje para tratar com vocês. E quero já glorificar a Deus por cada um de vocês que sempre estão presentes conosco aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer. Pessoal, quero rapidamente só com vocês o texto hoje, bem improvisado aqui no meu celular. 1 Samuel, capítulo 12, 23. Olha o que diz sobre a oração. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, vírgula, deixando de orar por vós. Também ensinarei a vós, ou a vocês, o caminho que é bom e o caminho direito. Eu quero trazer desse versículo uma realidade dentro do aspecto oração. Esse texto é muito forte porque é o único da Bíblia que mostra uma área negativa sobre a falta da oração. O texto é claro em dizer: longe de mim esteja pecar contra o Senhor deixando de orar. E eu quero falar hoje com vocês justamente sobre isso, a prática da oração, a continuidade, a perseverança, o hábito. O hábito. Então, pessoas estão preocupadas com prostituição, com lascívia, idolatria. Claro, tudo isso é muito importante. São áreas fundamentais de se preocupar para não cair em pecado, mas há um pecado em que nós não temos ideia que estamos cometendo. Qual pecado é esse? O pecado da falta da oração. Que texto poderoso para tratar esse assunto. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar. E quantos estão vivendo essa realidade? Esse pecado. Eles não têm vício, eles não adulteram, não prostituem, eles não falam mal das pessoas, eles não cobiçam, mas eles não estão mais, ou talvez nós não estamos mais com aquela oração, aquela prática, aquele hábito, aquela sede, aquela vontade. Não é a necessidade de orar, é aquela vontade de orar. E isso traz total diferença quando você quer estar na presença e quando você é levado à presença, quando você precisa estar na presença. A mulher do fluxo precisou de Jesus. Ela não quis estar. Ela tinha um alvo, o alvo era a cura dela. E eu pergunto hoje, qual o seu alvo quando você pensa em Deus? Quando você pensa em orar? E, amados, eu tenho muita experiência nessa área, que eu lido com pessoas 24 horas, pastorei a igreja, e eu sei quantas pessoas sentam para dizer: pastor, saudade daquela vida de oração que eu tinha, das experiências, dos momentos com Deus. Só que nós, às vezes, não sabemos que essa falta que nós sentimos não é simplesmente uma saudade por estar na presença dele, é um pecado que estamos cometendo em não manter uma vida ativa de oração com Deus. Há um texto base de Mateus capítulo 26 que diz que a nossa oração diária deveria ser pelo menos uma hora. Jesus disse: nem uma hora pudeste orar comigo, nem uma hora. Hoje, quer dizer, hoje, nem uma hora pudeste orar comigo. E amados, como nossa vida de oração, ou de muitas pessoas, está precária. Uma vida sem pelo menos bater a meta, a taxa diária. E é muito importante falar sobre isso, é muito importante tratar esse assunto, porque eu, desde que me recordo por pessoas, nem mesmo em meus cursos teológicos que eu fiz, em minhas formações e no tempo de igreja, nenhum dos pastores que eu tive nunca me ensinou isso, que deixar de orar é um grave pecado que cometemos contra Deus. E eu trago você hoje aqui e pergunto a você: já orou hoje antes de sair de casa? Ontem você orou quantas vezes? Nós levantamos para trabalhar, para fazer nossos afazeres, tarefas, etc. E nós penteamos a imagem, perfumamos a imagem, né? Damos banho na imagem e saímos para trabalhar, sempre digo isso em classe, e não oramos. Sabe por que razão? Só se preocupamos com a imagem. Mas a pergunta é: onde ficou a semelhança? Não adianta você querer viver sua imagem. Ah, eu sou imagem de Deus. Ótimo, ótimo. A pergunta é: mas é semelhança dele também? Amados, que é algo importante. Uma palavra breve, rápida, muito objetiva.
Que texto poderoso. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar. E eu pergunto a você hoje, como está a sua vida de oração? Como está a sua comunicação com Deus? Você ainda chora ou se esforça para chorar? Você ainda cultua ou diz, tem culto hoje? Você ainda oferta ou diz, tem que ofertar, que senão ele libera o devorador, o destruidor, o cortador e o migrador? Amados, não adianta você querer fazer as coisas para Deus quando seu coração não está presente ali. Ele disse em Malaquias, esse povo peca, se corrompe, adultera, profana a santidade do Senhor. Malaquias 2 fala sobre isso. E depois eles vêm pro meu altar, querendo cobrir o meu altar com lágrimas, como se eu fosse aceitar o quebrantamento deles. Amados, ouça o que eu vou dizer. Deus é um ser que nunca será manipulado. Nunca será. Não é a oferta que vai manipular Deus. Não é um culto que vai manipular Deus. Não é uma adoração que vai manipular Deus. Quando Deus vê pessoas que entraram com Nadab e Abiú para oferecer um culto sem passar no altar de sacrifício, ele considera esse culto como fogo estranho. Porque Nadab e Abiú pegaram as brasas do altar de incenso, mas não pegaram o sangue. E o que é fogo estranho? É um culto sem sangue. Um culto sem sangue é fogo estranho. E quantas pessoas estão assim? Uma vida procrastinada de oração, procrastinada de propósito com Deus. Não tem mais propósito. Amados, eu tenho horário para orar. Horário. Todos os dias, 8h30 da manhã, eu estou entrando em meu período de oração. E isso é meu compromisso. Qual é o seu? Esse é minha meta, essa é minha disciplina, esse é meu hábito. Qual é o seu? Mas eu reconheço que por muito tempo da minha vida eu não tive uma meta, não tive um propósito, não tive um hábito de, aquela hora, ser o meu compromisso com Ele. Quantos de nós queremos que Deus tenha compromisso com a nossa carteira, com a nossa conta no banco, com os nossos boletos, com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa família? Mas a pergunta é, será que eu estou entregando para Ele o mesmo compromisso que eu quero que Ele tenha comigo? Queridos, a palavra hoje é muito séria. Uma palavra de conversão, uma palavra de salvação, uma palavra de conduta, de ética, uma palavra forte que está saindo dos altares de nossas igrejas aqui no Brasil. Eu falo porque eu prego em diversas igrejas e tem ambientes que a gente chega que o ambiente do culto tem tudo menos a palavra. Pastores que testemunhos nos cultos, louvores nos cultos, e o pessoal, pastor, não, hoje não teve palavra, hoje foi só testemunho, hoje foi só louvor, hoje foi só adoração. Como que é possível isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ela quem transforma, ela quem cura, ela quem liberta, ela quem muda corações corrompidos. É ela que nos faz crer, meu Deus, eu posso estar em pecado, por que razão? Eu estou uma semana sem orar. É esse sinal mesmo que a palavra vai causar em nossa vida. Que texto! Quando eu parei, esse texto mudou a minha concepção sobre oração. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar. Guarda essa palavra no seu coração. Eu sempre desejo que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você, com a sua casa, com a sua família e também com o seu ministério. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique em paz. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quem sabe algum deles só está esperando esse alerta para voltar àquele primeiro amor de oração. Aquela conduta, aqueles montes, aquelas tardes da bênção, aqueles momentos de oração domingo de manhã. Oh, meu Deus, como aquilo era importante. Só hoje percebemos o valor que aqueles momentos tinham. Nosso propósito aqui não é expor religiões, é que eles entendam que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, cumpre em você o papel, o compromisso de caminhar esse link para que pessoas, amigos seus, que você, sua família, que não serve a Deus, mande para eles. Quem sabe essa palavra não toca o coração deles. Eles, meu Deus, hoje eu não falei contigo. Uma semana sem orar, um ano sem compromisso com o coração. Eu estou cobrando o resultado, mas eu não estou nem em comunicação com o meu Senhor. E eu deixo hoje essa palavra no seu coração, a sua vida e o seu ministério. Até a próxima. Fiquem em paz, pessoal. Grande abraço. Em nome de Jesus, sempre um prazer imenso ter vocês aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.